Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Pasco, da Universidade Federal do ABC. Essa é a nossa 7ª aula do curso de Fenômenos Térmicos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira lei da termodinâmica. E você se lembra que em fenômenos mecânicos, você viu a lei da conservação de energia. A lei da conservação de energia dizia que a variação da energia do sistema geral é a soma de todas as energias transferidas aí, pela sua fronteira, certo? Então toda energia que sai ou que entra, se eu fizer a soma, o resultado líquido dessas energias aí vai estar ligado então com a variação do sistema ali dentro, tá? Então se a energia do sistema aumentou, lógico, a soma total aí foi positiva. Se ela diminuiu, essa soma foi negativa, tá? Mas lembrando também que essa energia total que eu me refiro, seria a soma de todas as energias cinéticas mais as energias potenciais, tá? Inclusive a energia cinética do centro de massa como um todo ali, a translação do seu sistema, tá? Então, se eu escolho, como eu comentei em umas aulas atrás, observar esse sistema num referencial onde o centro de massa, que está ali no meio, está parado, ou seja, esse K, que essa energia cinética está parada, sobra então simplesmente a energia interna, que seria então a soma de todas as energias cinéticas das partículas, mais as energias de ligação entre essas partículas, tá? Então, desse referencial onde o centro de massa está parado, ou seja, onde esse K é zero, essa energia total é simplesmente energia interna, tudo bem? Então, esse ΔK para nós é zero na termodinâmica. A gente vai escolher aí, pelo menos nesse curso, a gente vai escolher esse K igual a zero, e portanto seu ΔK é igual a zero, tá? Vai ficar simplesmente o ΔE é igual à soma dessas energias que eu comentei, as energias de transferência, certo? Vou fazer mais uma escolha. Essas energias de transferência eu vou deixar de fora, por exemplo, som, luz, eu vou deixar transferências que a gente vai falar em outros cursos ou mais para frente, de lado. Eu só vou falar simplesmente hoje sobre as variáveis de transferência do tipo calor e trabalho, como a gente já comentou nas aulas anteriores, tá? E portanto essa fórmula, então esse ΔK é zero, sim? Eu escolho estar na referencial onde o centro de massa é zero e essa variação continua sendo zero. Então só sobra ΔE interno é igual à soma de só dois tipos, que é o calor mais trabalho. Então você chegou na primeira lei da termodinâmica. Essa lei é simplesmente um caso particular da lei da conservação de energia geral. Tá claro? Okay? Nota o seguinte também, apesar de que o trabalho e o calor dependem do processo da curva, como eu comentei na aula passada, no final da aula passada, apesar disso, deles serem então variáveis de transferência, dependendo do caminho aí, do processo, essa combinação Q mais W é simplesmente uma diferença entre uma variável de estado final e uma variável de estado inicial. Então, portanto, Q mais W não depende do processo todo, só depende do ponto final e do ponto inicial. Tá claro? E, portanto, uma variação infinitesimal, ou seja, um DE, na energia interna, um Dzinho da energia interna, que seria então um dQ mais dW, ele sim é uma diferencial verdadeira, uma diferencial, como a gente diz, exata, tá? Ela vai depender simplesmente do ponto final, ponto inicial, porém um processo bem pequenininho, tá? Estas daqui não. Okay? Muitas vezes a gente põe uma barrinha em cima para lembrar que essas diferenciais não são exatas, elas são inexatas, tá?
Eu não vou usar isso agora, mas é bom comentar, né? Ter isso em mente aí para cursos mais avançados, tá bom? Como que W depende do processo, seus diferenciais também vão depender, tá? Bom, mas na aula de hoje a gente vai ver casos bem simples, não vou nem falar sobre diferencial, nada, tá? Isso é para cursos mais para frente, como eu já comentei. Então vamos começar vendo alguns exemplos, né? Então um sistema isolado, por exemplo. Um sistema isolado não vai nem entrar calor nem sair, certo? Vão ser paredes, né, isolantes, né, no meu sistema. Tá? E eu também não vou deixar ele expandir nem comprimir, certo? Ele está totalmente isolado, tanto o calor quanto o trabalho são iguais a zero. Sim? Esse é o exemplo mais trivial, sim? E portanto, já que Q é igual a zero e o W é igual a zero, se você voltar na primeira lei aqui, né? Só um segundo. Se W é igual a zero e Q é igual a zero, então para um sistema isolado, a variação da energia interna é zero, para qualquer que seja o processo. Então o teu E inicial é igual ao E final, sim. Tanto no final quanto no início do processo, e na verdade a qualquer par de pontos você sempre tem essa relação. Então na verdade essa energia interna é uma constante para o sistema isolado, tá? Okay? Não é simplesmente o ponto final é igual ao ponto inicial. Isso na verdade é válido para o caminho todo, para o processo todo. Eu estou sempre, né, pensando num diagrama PV, eu já vou mostrar desenho, tá? Legal. Um outro exemplo, porém não isolado, né, é o de um sistema cíclico. Um exemplo simplinho também. Você vai ter o primeiro exercício da lista ali, vai ser um processo cíclico. Tá? Então, você sai do mesmo ponto, imagina um diagrama PV, e dá uma volta e chega no mesmo lugar de novo. Então, o seu estado inicial é igual ao estado final. Tá? Lógico que o delta E é zero, né? O E é uma variável de estado, isso depende do estado, então o estado inicial é igual ao estado final, então essa variação é zero. Sim? Então no processo cíclico a variação é zero e, portanto, né, volta de novo aqui, ó. Q mais W é igual a zero, essa combinação é igual a zero? Sim. Então, portanto, o Q menos o W. Tá? Okay? O W é igual a menos o Q. Tá? Como eu já comentei, isso é uma curva fechada, né? Você volta para o mesmo ponto. E a área, né, envolvida aí por essa curva, né, é o trabalho, né? É numericamente igual ao trabalho. Tá? Falando em módulo, né, esse Q em módulo é igual ao W, que é igual à área. Tá? Os sinais você pega pensando aí em que sentido que está girando, né, o ciclo. Tá? Eu vou deixar como exercício, o primeiro exercício vai ser sobre sinais e sobre essa área aí, tá bom? Ok. E processos mais complicados? Processos mais complicados normalmente são construídos, né, com base em 4 processos básicos, tá? Que seriam o adiabático, o isocórico, o isovolumétrico, né, o isotérmico e adiabático, isocórico, isobárico, né, isotérmico, né? Certo? Okay. Então a gente vai ver esses 4 processos. Lógico que existem processos que não são de nenhum desses 2 tipos, tá? Mas eles podem ser construídos aí de maneira a ser decompostos aí com esses processos, tá? Okay? Pelo menos infinitesimalmente. Sim? Então, o que você tem que ter em mente, né? Bom, eu vou voltar de novo a usar o exemplo do gás contido no cilindro, aqui, que é o nosso exemplo clássico, hein? Né? Você tem que ter em mente são os sinais aqui. Então, por exemplo, se eu pressionar esse êmbolo aqui, né, imagina como eu falei na aula passada, né? Se você pegar uma seringuinha, né, tirar a pontinha dela, usar o dedo embaixo e pressionar aqui, você está então realizando uma compressão, né? Está diminuindo o volume do gás ali na seringa, no êmbolo ali,
né? Então você está realizando trabalho, né, em cima desse gás, certo? Você está realizando trabalho sobre o gás. Então isso é um trabalho positivo, né? Mas se esse cilindro agora eu permitir também que calor passe, né, pela sua envoltória aqui, pelo cilindro aqui em volta, por exemplo, né? Então, digamos, o calor está entrando no sistema. Então, pense numa flecha, né, no sentido de que é positivo, né, para dentro aí do seu sistema. Eu estou dando energia, né, para esse sistema, por exemplo, esquentar, né? Então, tanto nessa figura aqui, tanto W é positivo quanto Q é positivo? Sim. Então, o ΔE, obviamente, né, volta na primeira equação aqui, né? Esse Q é positivo, esse W é positivo, ΔE é positivo também. Você consegue ir, né, trocando aqui mentalmente aqui o sentido dessas flechas, né? Então, o calor sai, né? Então, o que acontece com o ΔE? Vai ter uma parcela negativa, né? Você consegue ir trocando aqui para esses processos, né? Consegue visualizando mentalmente aqui por troca da flecha. A flecha, o trabalho que foi realizado não sobre o gás, não, no sistema, na vizinhança, no entorno, ele expandiu, então a flecha é para cima, então esse W é negativo, por exemplo, tá? Então você consegue ir raciocinando aí, consegue entendendo aos poucos, tá? Se não tiver calor, por exemplo, então, a parede, né, é isolante, né, não troca calor, né, então Q é igual a zero, então você esquece, você apaga essa flecha aqui. Você só pensa no W, portanto, o W está diretamente ligado na energia interna. Tá? Isso é, obviamente, o que você conhece já, né, como o processo adiabático. Sim, Q é igual a zero, então, portanto, a variação da energia interna é igual ao W work, né? Certo? Eu gosto de usar U aqui. Não recomendo. U a gente está usando aí no survey, né, como energia potencial. Deixa isto para energia potencial, tá bom? Ok, eu sei que você deve ter visto alguma coisinha no colegial aqui, mas vamos tentar seguir a anotação do livro, tá? Legal. Então, no caso adiabático, só a variação de energia interna está ligada só com o trabalho. Legal. Então, se você faz essa compressão que eu estou comentando, lógico que você vai acabar aumentando a energia interna do gás ali dentro. Se ele está comprimindo, né, ele vai ser aumentado. E se eu estiver expandindo, soltando ali o êmbolo, né, eu vou acabar diminuindo essa energia. Tá? Legal. Um outro caso que também é diabático, mas ele é um pouco mais difícil de entender, é o da expansão livre da aula passada, né? A expansão livre na aula passada, você se lembra, né? Eu tinha deixado o gás dentro do recipiente, né? Porém com uma membrana, uma bexiguinha assim. E a gente estourava essa membrana, ele expandia livremente, ou seja, o trabalho é zero, sim? E ele estava num sistema isolado ali, né? Essas paredes eram isoladas e o calor também era zero. Então ele também muitas vezes a gente fala em expansão livre adiabática, tá? Ok? E, portanto, se o Q é igual a zero e o W é igual a zero, pela primeira lei, o ΔE também é zero. Sim? Okay? E isso é verdade? Dá para enxergar isso na prática? E a resposta é sim. Tá? Pelo menos dentro dos limites de gás ideal, né, você consegue ver isso sim na prática. Nessa expansão livre, o ΔE é zero, isso na verdade te leva para o gás ideal, eu vou mostrar já. Equação 6 aqui que eu vou mostrar. Para o ΔE igual a zero, na verdade o ΔT é igual a zero e, portanto, a temperatura, né, no início desse processo, aí, quando o gás estava contido na membrana, e depois que eu estouro, né, a temperatura final depois do estouro, essas duas temperaturas são iguais. Tá? Mesmo que você não tenha o processo, só tem o ponto final e o ponto inicial, né, na verdade esses dois pontos vão cair em cima de um isotermo, como a gente vai ver. Dá para medir mesmo, não tem variação, pelo menos apreciável não acontece, a não ser fora do limite do gás ideal, a gente não vai falar sobre isso nesse curso. Tá?
Então, outro processo, né, simples é o isobárico, né? Sim, bar é uma unidade de pressão, né? Iso é igual, então isobárico, né, seria pressão constante. Tá? E pressão constante é fácil calcular o trabalho, né? Sim, esse daqui você já deve ter visto no colégio. Né? Se o P é constante, né, eu posso tirar da integral, vou ficar simplesmente uma constante aqui, vou integrar dV, que é o próprio V. Vai ficar simplesmente o V final menos o V inicial, portanto é menos P delta V. Tá? Quando que eu consigo fazer um processo desse? Por exemplo, deixando esse êmbolo aqui, né, do pistão correr livre. Então ele vai ter só a pressão devido ao peso dele, que seria o mg, né, sobre a área, né, mais a pressão que tiver de gás aqui em cima, que o gás, a pressão atmosférica local. Tá? Então o gás dentro do cilindro está empurrando esse êmbolo aí contra, né, a pressão do peso aí por área, né, mais a pressão do gás local. Tá? Ok? Essas duas pressões aqui são constantes e, portanto, a pressão desse gás é constante, nesse caso do êmbolo livre. Eu vou deixar ele correr livremente à vontade. Tá? Ok. E se eu travar esse pistão? Na verdade, você vai ter então o processo, né, isovolumétrico aí, ou isocórico. Tá? Volume constante. Automaticamente, seu trabalho é zero, você não deixa expandir nem comprimir o gás. Né? Tá? Estou usando o exemplo do gás, que vai ser mais comum, mas outras substâncias, um líquido, por exemplo, né, você também poderia pensar, tá? Vai ser mais complicado. Okay? De qualquer forma, se o volume não varia, né, nessa sua substância, o seu trabalho automaticamente é zero. Tá? O seu dV aqui, ó, pensa num trabalho infinitesimal, é menos PdV igual na aula passada, dV é zero, então já o dW é zero e, portanto, o W é zero aqui. Tá? Se o W é zero, o ΔE é igual a Q. Então, todo calor é transformado em energia interna. Tá? Se eu der calor, eu vou aumentar a energia interna desse gás. Se eu tirar calor, eu vou diminuir. Tá bom? E esses dois processos aqui são bem tranquilos. Né? O isobárico é uma reta horizontal, né? Pressão constante no diagrama PV. E o isocórico é uma reta em pé, né? Uma reta vertical, né? A volume constante aí no mesmo diagrama PV. Tá? E finalmente o mais complicadinho aí, de contas aí, é o isotérmico. O isotérmico, como é que eu faço isso? Eu já comentei, né? Por exemplo, você retira a base do isolante aí do seu sistema e encosta num grande objeto que está a uma temperatura fixa, uma temperatura constante. Por exemplo, eu posso ter uma caldeira que está sempre fervendo água, está sempre a 100 graus Celsius, por exemplo. Uma caldeira imensa. Eu encosto ali a base ali do meu gás, para não deixar ele escapar, né? Eu deixo encostado ali a 100 graus Celsius, eu sei que está sempre a 100 graus Celsius, está sempre uma temperatura constante. Essa é uma maneira de fazer. Tá? Ou eu mergulho, sei lá, num banho de gelo monstruoso ali, com um monte de gelo, vai estar sempre a 0 graus Celsius, né? Uma mistura de água e gelo, a pressão atmosférica estaria sempre a 0 graus Celsius. Essa é uma outra maneira de você manter o seu sistema numa temperatura constante. De maneira geral, essas curvas do diagrama PV são chamadas de isotérmicas, né? Okay? Mas no caso de um gás ideal, né, a gente sabe que essa isotérmica na verdade é uma hipérbole, né? Sim? Quando a temperatura é constante, né, P vezes V é uma constante, então eles são inversamente proporcionais, né? Sim? Bom, eu estou supondo aqui que esse número de mols eu não vou estar mudando agora, né? O R já é uma constante, esse T é constante, então, portanto, eu tenho uma constante sobre o volume aqui para um gás ideal, então essa curva cai, né? É uma hipérbole, como você já deve ter visto, né? Ela cai, né, com o aumento, a pressão cai com o aumento do volume, né? Ou, se você diminuir o volume, a pressão aumenta aqui. Eles são inversamente proporcionais, certo? Ok, como eu calculo o trabalho disso? Agora você já tem a ferramenta da integral, né? Você deve ter visto em FUV. Então, como é que fica? Eu vou pôr esse P aqui, posso tirar a constante, o nRT, e eu fico simplesmente com um dV sobre V. Essa integral é ln, né? Sim? É o ln, eu vou simplesmente substituir o extremo superior aqui, ln de V final,
menos ln de V inicial. Eu posso deixar assim, ou usar uma propriedade que a diferença dos ln's, né, é o ln da divisão. Assim, o ln do V final pelo V inicial. Tá? Então é uma formulinha um pouquinho mais complicadinha, mas a gente já tem condição de integrar, então a gente já pode usar essa formulinha aqui, vai ser bem útil, tá? Eu já vou deixar o exercício 2 aqui para você usar essa fórmula. Na verdade, você vai ter que inverter essa fórmula, usar a exponencial no exercício 2. Ok? Legal. Então, novamente, né, para o gás ideal aqui, né, eu tenho o meu ΔT é zero, tá? E, portanto, o meu ΔE é igual a zero também. Tá? Ele é um processo isotérmico, e, portanto, um processo que não varia para um gás ideal, não varia a energia interna, sim? E o calor é menos o trabalho. Então, se você já tem a fórmula do trabalho, né, para calcular o calor é só trocar o sinal. O que seria menos nRT ln da razão aqui dos volumes para o trabalho vai ser mais nRT a razão aqui, não, ln da razão para o calor, tá bom? Legal. Ok. O que mais tem para eu falar? Né? Bom, você se lembra que na aula 5, né, já vou introduzir um pouquinho aqui os calores molares aqui, né? Você se lembra que na aula 5 a gente usou a formulinha do Kimacete, né? Sim? Que quando você tem, então, do calor, por exemplo, aumenta a temperatura, não, se eu não estiver mudando de fase, né, vai aumentar a temperatura do seu sistema. Né? E é lógico que isso é proporcional à massa, como a gente usou, né, na aulinha 5. Tá? Posso usar, ao invés de massa, posso usar o número de mols? Será que eu não chego numa fórmula mais interessante? A resposta é sim. Principalmente para o gás ideal, a resposta é sim. Tá? Ok? Então, se eu escrever isso, ao invés da massa, né, esse calor aqui proporcional à massa da substância, ser proporcional ao número de mols, né, vai facilitar? Vai. Mas para qual processo? A pergunta que eu te faço é para qual processo? Aqui, quando a gente escreveu o Kimacete, na verdade, eu não comentei na época, mas a gente normalmente faz a pressão constante. Sim? Okay? A gente mede, por exemplo, a uma atmosfera, a pressão ambiente. Sim? Okay. Então, seria, na verdade, esse Czinho aqui, a capacidade térmica, né? O calor específico, né? Ele deveria carregar um Vzinho também, um Pzinho aqui de P constante. Tá? Mas eu posso fazer, como já estou falando, eu posso fazer outros processos. Né? Posso construir outros processos. Por que não, por exemplo, a pressão constante, mudar a temperatura? Começa numa temperatura T aqui e vou para uma, né, são as isotermas aqui, né? Eu vou para uma temperatura T mais ΔT, por exemplo. Sim, por que eu não posso fazer para um processo isobárico? Por que eu não posso fazer, por exemplo, um processo isocórico? A volume constante, eu restringir o volume, né, travar o volume, dar calor e ver como ele varia. Seria uma isocórica, então. Né? Então, eu posso passar ou por isobárica, ou por isocórica, né? Ou até mesmo um processo maluco aqui, que eu vou construindo aqui uma parte aqui, ó, curvada, aqui depois uma parte plana aqui. Eu posso ir construindo pelo processo que eu quiser? Sim. Tá? Mas se eu construir por dois processos básicos, por exemplo, como já comentei, né? O isobárico aqui e o isocórico, eu posso construir a partir dessas duas capacidades aqui, como eu vou falar, a capacidade calorífica molar, a volume constante e a pressão constante, eu consigo construir qualquer outro trajeto aqui. Tá? Okay. Eu teria que integrar para fazer essa curva aqui, mas pelo menos em curvas conhecidas pelos 4 processos que eu comentei, né, você consegue ir somando essas contribuições dessa forma aqui, com o chamado CP e CV aqui. Tá? Okay. Ou melhor, capacidade calorífica molar aqui é volume constante, e a capacidade calorífica
molar a pressão constante. Tá bom? Legal. O que eles têm de tão importante? Né? O que eles têm de tão importante é o seguinte, que para um gás ideal, né, você se lembra lá na aulinha 4, né, para um gás ideal a gente chegou que a energia cinética de translação, o gás ideal só tem, né, o gás monatômico em especial só tem translação, certo? Então ele só tem os 3 graus de liberdade, 3 meios de KBT. Sim, a gente comentou isso na aulinha 4. Tá? Então, como é que fica a energia interna desse gás? Basta multiplicar vezes as N partículas. Sim? Então seria 3 meios de N KBT. Ou voltando, né, as unidades aqui que você está mais acostumado, por exemplo, divide aqui pelo número de Avogadro e multiplica em cima e embaixo. Né? Vou dividir aqui, ou multiplicar em cima e embaixo aqui pelo número de Avogadro, eu volto a ter então o número de mols, ó, essa fração aqui, né? O número de partículas pelo número de Avogadro é o N, sim? O N aqui, ó. E o KB vezes o número de Avogadro é o R, o Rão aqui da constante dos gases ideais, tá? Ok? Então, essa energia interna, como eu estou comentando a aula toda aqui, para um gás ideal monatômico é 3 meios de NRT, certo? Nota que, por exemplo, a temperatura zero, o zero absoluto, essa energia seria zero. Tá? Okay? A gente pode escolher isso dessa forma aqui. E como é que fica a variação? Né? Então, bom, estou supondo o tempo todo aqui que esse número de mols é constante. Então, a variação da energia interna de um gás monatômico ideal é 3 meios de NR delta T. E é isso que eu estou comentando o tempo todo. Se o delta T, por exemplo, o processo isotérmico é zero, né? Usei isso agora há pouco, na isoterma. Né? O delta E também é zero para um gás ideal. Tá? Para outros gases ou para outras substâncias, isso não é bem verdade. Sim? Ok. Legal. Mas, por exemplo, num processo a volume constante, né? Volume constante trabalha zero. Sim? O meu trabalho é zero. E o meu Q vai ser o próprio delta E, né? Que seria então 3 meios de NR delta T, como a gente acabou de calcular aqui em cima. Sim? Okay. Mas, isso também é, se você comparar aqui com a definição, volta só um segundo aqui, equação 4, aqui, isso é NCV delta T para volume constante, né? O calor a volume constante? Sim. Então, você acabou de determinar, você compara essa equação aqui, ó, N delta T vezes uma constante. Isso é 3 meios de R vezes N delta T, então você determinou, você achou aqui, ó, o valor, né, da capacidade molar aí para um gás ideal. Então, para um gás ideal é 3 meios de R, ou seja, 3 meios de 8,31 aqui. Só substituir, você vê que é 12,5 Joule mol Kelvin. Tá? Legal. E isso aqui é super, super próximo aqui do que você mede mesmo. Então, isso é um número, né? Eu vou já mostrar aqui a tabelinha. 12,5, né? Aqui, ó. Joule mol Kelvin. Essa tabela está em unidades de Joule por mol Kelvin. 12,5, 12,5. Então, todos os primeiros gases aqui, ó, esses 3 primeiros gases aqui, ó, hélio, argônio, neônio aqui, né? Eles são monatômicos, sim? Só tem um componente na tua molécula, tá? Todos eles são muito próximos, 12,5, 12,5, 12,7. À medida que vai aumentando a massa, vai mudando. Tá? Para outros gases, isso aqui vai mudando também. Por exemplo, hidrogênio, diatômico, etc. Vai mudando drasticamente, tá? Eu já vou falar o que vai ficar fixo. Sim? Ok? Porém, você pensa o seguinte, você acabou de igualar o delta E, né, com N, o CV é 3 meios de R, sim. Né? Então, essa formulinha, se eu deixar esse CV, dado essa capacidade calorífica molar aqui, a volume constante, para uma certa substância, um certo gás, por exemplo, diatômico, triatômico, bom, poliatômico de maneira geral, tá? Se você me der esse CV aqui, você tem esse delta E aqui, ele é diretamente proporcional, né? Vezes N vezes delta T. Tá? Você consegue mostrar isso? Você acabou de mostrar isso para o gás monatômico? Sim. Na verdade, é possível mostrar para o gás diatômico, triatômico e assim por diante.
Tá? Então, essa fórmula que a gente acabou de escrever aqui, que seria simplesmente comparar esse 3 meios de R, que é o CV, então fica NCV delta T? Sim. Tá? Essa fórmula é válida não só para o monatômico, como para o diatômico, triatômico, de maneira geral, poliatômico. Tá bom? Ok. Legal. Então, e quanto ao CP? Então, se eu fizesse o processo a pressão constante. Bom, se a pressão é constante, se você pegar o PV/nRT, só vou variar o volume com a temperatura, o P, o N, o R, que são constantes, sim. Então, se eu voltar na equação, né, da primeira lei da termodinâmica, né, então o ΔE, né, eu dei uma resumida aqui, o ΔE é 3 meios de NR ΔT para o gás monotônico, certo? A pressão constante? Sim. Então, o calor é NCP ΔT, sim? O número de mols aqui, a constante, a pressão constante vezes a temperatura, a variação de temperatura, e o ΔP do trabalho, para a pressão constante, o trabalho é P ΔV para a pressão constante, certo? Com menos, né? Então, é menos P ΔV, eu já substituí aqui por NR, está aqui, ó, NR ΔT, tá bom? E aí você vai cortar esse N e o ΔT aqui, né? Não sobra nada aqui, você vai, na verdade, descobrir que o CP é 3 meios, esse menos aqui, ó, menos 1 vai passar para o outro lado, vai ficar 3 meios de R, mais R, isso é 5 meios de R, que o CP é cerca de 20,8 Joule/mol/Kelvin aqui, né, para o gás monotônico. Tá? Então você vê aqui, de novo, esses três primeiros são o hélio, o argônio, o neônio, aqui, ó, 20,8, 20,8, tá certinho. Tá? Você vai para o gás diatômico, por exemplo, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, já vai mudando, já vai subindo. Né? Eu vou falar mais sobre isso na próxima aula. Tá? Triatômico aqui piorou, vai subindo mais ainda. Tá? Então CP e CV, eles não são todos iguais para essas diferentes moléculas. Tá? Porém, a diferença entre CP e o CV, né, aqui dá para calcular exato. Sim? Você ficou com 5 meios de R, dá 2,5. Né? Menos 1,5, né? 3 meios de R. A diferença entre os dois é 1 R, tá? Para o gás monotônico, daria 8,3, né? Joule, sim. Então, você vê aqui que sim, ok, está bem próximo, tá? Mas isso é geral, tá? Isso não é só para o monotônico, o diatômico, o triatômico, assim vai aqui. Tem sempre muito, muito próximo aqui desse número 8,3. Tá? Veja que essa diferença aqui está quase sempre próximo de 8,3. Tá? E uma outra constante aí, que seria a razão, né, um número adimensional, inclusive, né, entre o CP e o CV, aqui dá para calcular exato. Fica 5 meios de R dividido por 3 meios de R, dá 5 terços. 1,6666, né? 1,67 aqui com 3 algarismos significativos, está bom demais, né? Certo? Você vê que também é respeitado aqui, ó. Então, todo mundo chega muito próximo aqui, né, desse 1,67, tá? Esses valores diferentes, CP e CV, eu vou falar na próxima aula direitinho, tá bom? Mas essas combinações aqui, essa diferença e essa razão entre esses dois calores molares, aí, vamos dizer, né, tem essa propriedade aí, pelo menos para os gases ideais, tá? Legal. E o que tem de experimento hoje? Então, o experimento que nós faríamos, né, infelizmente não dá, né, a gente iria para o laboratório medir, né, o calor ali de um metalzinho. Tem um vídeo aqui, né, pode só clicar, não vou clicar aqui agora. Tem um videozinho lá que eu estou explicando como é que a gente faz esse procedimento, né? E a primeira parte desse procedimento é para descobrir a capacidade térmica, né, do calorímetro. É bem simples, tá? Eu vou dividir em várias partes esses de calorimetria aqui, tá? Como é que você faz? Só o calorímetro, sem a pecinha de metal, sem nada, tá?
É bem rápido isso aqui. Eu vou deixar só isso para hoje, tá? De parte experimental para a gente pensar, tá? Então você determina esse Czão aí, a capacidade térmica, né? O Czão aqui daquela garrafinha branquinha lá do vídeo, tá? Fazendo o seguinte: você põe um pouquinho de água, tá? Água quente, e mede, né? A garrafinha vai sempre está começando a temperatura ambiente. Então olha aqui, ó. Está sempre começando, por exemplo, 21 graus Celsius, 21, 20, 21. Está sempre na temperatura do laboratório, tá? Se ela não estiver, eu vou lá, lavo com água fria ali, eu esfrio ela e começo de novo, tá? Ok? E aí eu vou pôr água quente. Aqui é 73, 74, tá? A água que está ali quase fervendo, certo? Eu vou lá e ponho água quente. E meço, né? Eu espero o sistema entrar em equilíbrio térmico, eu meço a temperatura final. Tá aqui, ó. Tem diferentes temperaturas finais. E diferentes massas de água que eu comecei diferente ali. Eu pus, sei lá, aqui eu meço o conjunto todo, né? Veja lá o vídeo, eu ponho na balança ali o calorímetro, a garrafinha térmica, mais a água. Então é toda a massa aqui que eu consigo pesar, né? Sendo que eu pesei inicialmente ali, eu medi a massa inicialmente do calorímetro vazio. Então a massa de água é a diferença entre essa massa total, aqui essa terceira coluna, e esses 143 aqui, os quebradinhos aqui, do calorímetro vazio, tá? Então é essa massa que entra no cálculo, sim, tá aqui, ó, né? A massa de água quente. O Czinho da água eu já sei, né? 4.186 em joule por quilo grau Celsius, né? Eu vou passar para gramas, eu já vou usar 4,186, porque aqui tem gramas também. Ou eu passo tudo para quilos e uso 4.186, tá bom? Okay? Só tem esses dois caras, então, portanto, a soma, né, do calorímetro aí, que vai ganhar, né, e a água que vai perder é igual a zero, sem conservação de energia, que é o nosso assunto de hoje, certo? É só resolver aqui, ele passa dividindo aqui. Eu já troquei o sinal, né? Eu troquei aqui para ficar já fácil aqui, é o T quente, né, menos o T final. Assim, então, portanto que eu já usei o sinal de menos, que eu passei tudo para o outro lado, né, para o lado direito. Já achei então o Czão. O que eu tenho que fazer? É só calcular com os 4 casos aqui. Sim? É só substituir aqui, ó. 90,68 aqui essa massa aqui. Como é que eu faço? De novo, eu vou pegar a massa, que é esses 234, vou subtrair de 143 e vou chegar nos 90 os quebrados, certo? Temperatura quente, ok, 73. Opa. É 73. Menos a temperatura final, 60, então 13. Está aqui, ó. 13. Sim? A diferença entre essa temperatura final e do calorímetro, que estão 60 menos 21, temperatura ambiente, 39, está aqui embaixo. Ó. Vai construindo, você chega nos 4 valores, aqui eu acho que na tabela sua tem 5. Eu pus menos aqui para caber. Tá? Ok? Calcula a média, então soma e divide por 4, no meu caso. Né? E o desvio padrão da média, cuidado, N vezes N menos 1, pelo amor de Deus. Sim? Já vi umas listas erradas aí, certo? Ok? E a diferença, eu estou pondo 5 algarismos significativos, não precisava de tudo isso. Né? Vai ser o quê? É a média menos o do a primeira medida, que esse 1 aqui, medida 1, experimento 1, né? Então, 126 menos 119, aqui dá um 6 nos quebradinhos, 671 ao quadrado, certo? Não erre mais isso, sim? Okay? Aí a diferença entre 158 com 120 dá uns 38, aqui é o quadrado, certo? Okay? Dividido por n menos 1, raiz quadrada disso deu 14. Então, olha que monstruoso aqui. Então, esse procedimento não é muito bom. No céu vai dar um pouquinho melhor, tá? Okay? Então, o que eu tenho que parar aqui? Eu vou ter que parar nesse algarismo. Sim? Então eu já vou arredondar para 120, né? E aqui mais ou menos 10, ou melhor, né? Bota aqui com potência de 10, então 1,2, né? Mais ou menos 0,1 com um único algarismo significativo aqui,
tá? Na incerteza, tá bom? Eu deixei um exercício igualzinho, não vai errar, tá? Ok? Então, qualquer dúvida, me mande e-mail ou procure a monitoria, tá? É isso aí. Tchau, tchau.